Olá, mais um vídeo aqui com contexto fotográfico. Esse vídeo aqui vai ser uma continuação de um outro vídeo que eu fiz, onde eu tirei duas fotos de uma cena com câmeras diferentes, com tamanhos de pixel diferentes. Então eu vou deixar linkado o vídeo da onde saiu essas duas fotos aqui nos cards para quem quiser assistir. Então a comparação era a seguinte, era sobre o fato de que o tamanho do pixel pudesse fazer algum tipo de milagre com relação ao ruído de fundo, ao ruído de ISO. E eu quero então mostrar que o tamanho do pixel não faz diferença nenhuma na questão do ruído, tá? Então eu tenho aqui uma câmera aqui na esquerda, uma D7100 com um pixel bem menor. Então a gente vê aqui na esquerda a foto batida com um sensor com um pixel de 14 micrômetros, e aqui na direita a foto batida com a câmera com sensor com pixel com uma área de 23 micrômetros. Então vejam que, pelo que a maioria dos canais fala, que o pixel maior ele é mais beneficiado, ele tem mais vantagem com relação ao ruído de fundo, ao ruído de ISO alto. Então eu estou provando aqui que isso não existe. O pixel grande não faz diferença na questão do ruído. Então a gente aqui está contrariando o que quase todos os canais falam sobre o pixel grande. Então aqui eu vejo a foto da câmera com pixel bem menor. Então 14 contra 23, esse pixel aqui da esquerda é muito menor. E a gente consegue perceber aqui na câmera do pixel grande um pouco mais de ruído, tá? Então se eu der um pouquinho mais zoom aqui, por exemplo, nesse LED, deixa eu tentar fazer igual aqui na outra. Aqui eu desliguei totalmente os controles que tendem a diminuir esse ruído. Então aqui está a foto nua, a foto crua, sem nenhum tipo de artifício para diminuir o ruído. Então vejo aqui que eu não consigo deixar as duas fotos exatamente do mesmo tamanho. Quando eu dou mais zoom, o ruído aparece mais forte. Então notem que aqui o ruído na 7000 está bem forte, mas na verdade está com mais zoom essa foto. Então se eu tirar aqui, ó, o ruído parece menos, tá? Mas a gente pode ver que se conseguisse deixar as duas fotos exatamente com o mesmo tamanho, mesma proporção, o ruído estaria praticamente igual nas duas câmeras. Então, tá? Então o pixel ele não é uma célula fotoelétrica que ele precisa de área grande para coletar mais potência. Os sensores de câmeras não funcionam como células fotovoltaicas, como a maioria dos canais pensa que é assim. Então, o pixel ele não tem que converter a luz solar, a luz que incide nele, em energia. Então, o pixel da câmera só tem a função de informar qual foi o nível. Então, se é um pixel pequeno, ele precisa de poucos fótons para informar o nível. Se é um pixel grande, ele precisa de muitos fótons para informar o nível, mas isso é proporcional à sua área. Então, tanto faz ser grande ou pequeno, eles vão conseguir informar que a luz que está chegando neles é, por exemplo, 50% da faixa. O tamanho do pixel não faz diferença na questão de ruído de fundo e nem de range dinâmico, latitude de exposição, não tem nada a ver com o tamanho do pixel. O tamanho do pixel é independente desses fatores. O que causa esse ruído aqui são as etapas que a câmera tem ali no início, onde o pixel, que ele é um dispositivo analógico, tá? O pixel da câmera é analógico, ele passa a informação do nível de sinal que tem nele, nível de sinal luminoso que tem nele, para um amplificador, que é onde a gente faz o processamento de ISO. Então esse amplificador pode amplificar ou não essa informação que o pixel passa para ele,
e depois o amplificador de ISO, isso vai para o DAC da câmera. Então o DAC é o bloco responsável por converter essa informação que é analógica em digital. Então vai acontecer ruído no pixel, e depois tem o amplificador, que é onde faz o processamento de ISO. Esse amplificador vai ter o seu ruído de fundo. Então esse amplificador vai amplificar o ruído que vem do fotodiodo ou do fototransistor, vai juntar com o seu próprio ruído e vai entregar isso junto com o sinal para o DAC. Então o sensor ele precisa ter um ruído de fundo baixo e conseguir trabalhar com um sinal grande para ter uma boa relação sinal-ruído. E relação sinal-ruído não vem do tamanho do pixel. Então, tanto faz se é um pixel grande, pixel pequeno, eles vão ter o seu ruído de fundo. E isso vai sendo diminuído com a evolução dos sensores e não com o tamanho. Então, um sensor APS não tem nenhuma perda nesse quesito relacionado com o sensor de 35 mm. Um pixel pequeno não tem nenhuma perda de performance comparada com um pixel grande. Então, a gente está vendo aí celulares modernos com pixels minúsculos, com uma grande capacidade de trabalhar com range dinâmico e com uma grande capacidade de ruído baixo. Tá? Então a relação sinal-ruído deles incrível para um sensor tão pequeno, provando que o tamanho do sensor não tem nada a ver com faixa dinâmica e com o ruído de ISO. Tá? Aqui tem um detalhe entre essas duas câmeras. Essa câmera aqui, a D7000, ela tem o filtro de anti-aliasing, que essa câmera aqui, a D7100, já não tem mais. Tá? As câmeras da Nikon perderam o filtro de anti-aliasing com o tempo. Então a gente possivelmente está vendo alguma diferença de brilho aqui, talvez até de polarização da luz, talvez por causa do filtro anti-aliasing que nessa câmera aqui está presente e nessa câmera aqui na D7100 não está presente. O filtro de anti-aliasing ele previne que aconteça o efeito de Moiré. É um efeito que acontece nos sensores quando o sensor enxerga um padrão, por exemplo, uma cerca, um tecido com um padrão de linhas que confunde o sensor. Então, para evitar isso, existiu o filtro de Moiré no hardware. Atualmente dá para fazer no software isso. Então a câmera perdeu esse vidro a mais para ganhar um pouquinho mais de nitidez. Então, quebrando aqui a narrativa de que pixel grande tem vantagem contra pixel pequeno. Eu não precisava nem mostrar isso aqui, basta os celulares modernos mostrarem isso para todo mundo, que essa narrativa vai caindo por terra conforme passa o tempo. A gente vê que muitas pessoas acabaram sendo influenciadas por essas ideias que pixel grande faz diferença, e a gente vê agora que não faz diferença. Pixel grande não faz diferença com relação à sensibilidade ou ao ruído de fundo ou ao ruído de ISO alto. Então é isso aí, um abraço.